Desde o Gênesis algo foi estabelecido por Deus e foi depois desconfigurado por Adão e Eva. E a Bíblia então trabalha em todo o seu contexto, em todo o seu pano de fundo, em toda a sua linha, em todo o seu processo. A Bíblia trabalha para redimir uma origem, para redimir aquilo que Adão e Eva faziam, criam, eram, antes da queda. E você vai ver então que todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento trabalha em cima disso, até chegar em Apocalipse. E nós já estamos no Apocalipse. Apocalipse falam das coisas que hão de vir. Apocalipse falam das coisas que hão de vir. As 7 igrejas do Apocalipse falam das 7 cidades da Ásia Menor. E na verdade fala, na revelação profética, fala-se de fases da igreja na terra. Uma das revelações de Apocalipse e daquelas 7 igrejas de Apocalipse são fases da igreja na terra. Então você vai ver que a história está encerrando, a história está se consumando, a consumação dos séculos, o final de todas as coisas. Estamos lá no Apocalipse, olhando para o Apocalipse, para o fim, e lá ainda existe a desconfiguração da mulher. Para você ver que algo que começou no Gênesis está no Apocalipse. E glória a Deus, irmãos, porque não se acaba assim. A mulher tem muito a ver com a igreja. E as 7 igrejas, ou as 7 cidades, as 7 igrejas de Apocalipse, falam de uma igreja que tem os seus problemas, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Mas não termina assim. Porque Apocalipse também fala, é chegado às bodas do Cordeiro, no qual a sua noiva já se ataviou, já se preparou, e foi-lhe dado vestir-se com linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Eu quero dizer para você que ainda não acabou. E eu quero dizer para você que não acaba amanhã e nem depois de amanhã. Eu quero dizer para você que está aqui que você sai de um ambiente tão preparado, tão abençoado, tão poderoso, tão ministrado. Sabe, volta para a sua vida como a sua vida normal. Para as deficiências do seu casamento, para as deficiências do seu esposo, para as deficiências dos seus filhos, para a sua deficiência financeira, para a sua deficiência de saúde, para a sua deficiência de vida, de família. E parece que tudo aquilo que recebemos nesses dias começa a não fazer tanto efeito. Parece, poxa, foi tão bom, foi tão poderoso, foi tão legal, foi tão redentivo, mas nada mudou. Eu quero avisar para você que Deus não muda lá, Deus muda aqui. Não é fora que Deus está fazendo, é dentro que Deus está fazendo. Não são as coisas em nosso redor que mudam, sou eu que mudo. A cada dia, de glória em glória, de fé em fé, eu sou transformado. Eu fui transformado nesse seminário. Eu cresci mais alguns degraus na minha identidade, na minha maturidade emocional. É aqui dentro que muda, é aqui dentro que as coisas fazem sentido. São os meus óculos, as minhas lentes que Deus vai mudando para que eu veja diferente, para que eu seja diferente. As coisas ao meu redor não estão mudando, sou eu que estou mudando. E quando eu mudo, sou eu que mudo o meu redor. Por isso que a gente vê então Apocalipse, aquelas 7 igrejas de Apocalipse, ali há pecado, ali há falência, ali há dores, ali há crises, lá no final, na consumação de todas as coisas. Mas ainda não acabou. Porque, irmãos, a igreja que o Senhor vai buscar é uma igreja vestida de linho fino, resplandecente e puro. A igreja é o reflexo da mulher, a mulher da igreja. Sabia que você tem tudo a ver com como a igreja está? A sua personalidade, a sua resposta, as suas vestes, suas palavras, o seu coração tem tudo a ver com como que a igreja está. A igreja é um reflexo da mulher, a mulher é um reflexo da igreja.
E nós precisamos dar uma resposta. Apocalipse então diz assim a palavra do Senhor: te amo, Espírito Santo, te louvo, te peço ajuda nesses dias, nessa manhã, Pai. Deixa eu achar aqui meu texto que eu preciso. Apocalipse 2:18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Olha esta igreja, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Olha o que o Senhor está falando a essa igreja. Conheço o seu serviço, conheço o seu coração, conheço o seu amor. É uma igreja que tem amor, porque o Senhor, Ele denuncia algumas igrejas que perderam o amor, que perderam o calor pelas pessoas. Mas essa igreja, Ele diz: você tem boas obras, tem bom serviço, você tem amor, você tem fé. Eu conheço a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha que lindo. Tiatira, eu conheço suas obras, conheço o seu amor, conheço a fé de vocês, conheço um serviço de excelência e conheço a perseverança com que vocês caminham. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha as palavras de afirmação. Verso 20 de Apocalipse 2. No entanto, tenho contra ti que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ponto. Irmãos, eu nunca consigo chegar aqui, por isso hoje eu comecei daqui, porque se eu começasse do Gênesis eu não chegava no Apocalipse. Nós estamos então na consumação dos séculos, no fim de todas as coisas, e a tal da Jezabel está lá. Eu quero dizer para você, talvez você nem saiba o que é Jezabel. No início, no decorrer da mensagem, você consiga entender o que é Jezabel. Jezabel não é uma mulher, Jezabel é um espírito. Jezabel é um espírito que perdura pelos tempos. Jezabel estava lá no Éden. O espírito de Jezabel tomou a figura, tomou a pessoa de Eva, para desconfigurá-la na sua identidade, a identidade que Deus a criou. Jezabel é um principado. Foi falado de Jezabel aqui, né? A pastora Bruna falou. Jezabel é um principado. Jezabel, irmãos, é uma força espiritual. Jezabel é um demônio. E Jezabel não é uma mulher, é um principado que tem, sabe, um tripé: controle, manipulação, sensualidade. Controle, manipulação, sensualidade. Imitando sempre as ações do Espírito Santo, né? Imitando sempre uma natureza de um Deus invisível, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O principado de Jezabel, ele tem a manipulação, né? O domínio, o controle e a sensualidade, como um tripé que forma a sua essência. E está aqui em Apocalipse. Só que em Apocalipse, presta atenção, é um principado, não é um homem, nem é uma mulher. Mas aqui, lá na antiga aliança, quando a gente fala de Jezabel, por que Jezabel ficou conhecida? Jezabel era aquela rainha, esposa de Acabe. Acabe era um homem fraco, Acabe era um homem omisso, Acabe era um homem frouxo, Acabe era um homem banana. E Jezabel era uma mulher empoderada,
Jezabel era a mulher que decidia, porque ela tinha controle, ela tinha manipulação, ela tinha sensualidade. Então, o nome desse principado ecoa fortemente na Bíblia, lá na época de Acabe e Jezabel. Mas não é ali que nasce. Quem está me entendendo aqui? Não é ali que nasce, lá no Gênesis já estava. E não é ali que termina, aqui no Apocalipse também está. Então ela está percorrendo toda a Escritura, toda a Bíblia. Mas na época de Jezabel, ela se manifestou em uma mulher. Ou ele, o principado, se manifestou em uma mulher. Aqui, no Apocalipse, ela também vem personificada em uma mulher. Tenho contra ti que toleras Jezabel, é o espírito, aquela mulher que se diz profetiza. Irmãs, essa é uma manhã de libertação, porque eu estou ministrando à igreja. Eu não estou ministrando, irmãos, a ímpios, eu estou ministrando à igreja. Essa não é uma manhã evangelística, essa é uma manhã de libertação. Essa não é uma manhã para que você conheça Jesus, sabe, no seu caráter elementar. Não, essa é uma manhã para mulheres do reino, virtuosa, que estão crescendo no Senhor e querem algo novo. Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. E o que diz mais a Escritura? Com os seus ensinos, com a sua fala, então ela é empoderada no falar, empoderada no ensinar. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. A imoralidade sexual. Irmão, esse é o câncer da igreja nesses dias. Esse já é o câncer na igreja nesses dias, hoje, e será até o Apocalipse, a consumação, até que Deus venha limpar a igreja. A imoralidade sexual. Nós, quando falávamos aqui no Casa na Rocha, 2 semanas atrás, nós falávamos, e aí eu retorno lá ao Gênesis, que nós, naturalmente, nós somos filhos de Adão e filhos de Eva. Então nascemos com uma carga, uma herança espiritual de Adão, todo homem, e de Eva, toda mulher. Até que em Cristo, nos submetendo a Cristo e recebendo dele o seu sangue, a sua cobertura, nós somos feitos novas criaturas, a sua imagem e semelhança. Somos feitos nova criatura, em uma nova natureza. Minha irmã, até que isso não aconteça, até que em Cristo você não se torne uma nova natureza, uma nova mulher, você é uma filha de Eva, com a essência de Eva. Qual é a essência de Eva? Manipulação, controle, sensualidade. Isso vem de toda mulher e não tem como sair disso. Isso não se ensina, isso não se aprende com a mãe, com a tia, com a avó, que era assim, que era assado. A cultura que você vive pode reforçar esse comportamento em você, mas não gera, isso já está em você. Toda mulher, vamos lá, toda mulher, toda menina com 4, 5, 6 anos, já manda nos homens de 10. A Helena tem 3 anos e quer mandar no Heitor que tem 7. E se ele não vigiar, manda mesmo, irmão. Manda mesmo. E eu estou falando de algo para vocês que não é um pensamento meu, eu estou trazendo a Escritura para você. Isso é da mulher. A mulher quer dominar, por quê? Porque a mãe de vocês, Eva, foi assim. Deus deu a ela uma natureza, e a natureza de Eva era trabalhar em conexão com Adão. Nós vamos chegar lá no final. Gênesis 5 fala que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou e os chamou Adão.
e os chamou Adão. A mulher só é chamada de Eva após a queda, após o pecado. Por quê? Porque a palavra Eva, no seu original hebraico, quer dizer a vivente, aquela que não morre, a saber, Jezabel, aquela que não morre. Quanto nós como igreja idealizamos a questão de Eva, né? Filmes em relação a Eva, irmãos, Eva é bicha ruim. Eva é coisa ruim. Eva é coisa preta, coisa feia, coisa negra. Assim como Adão na sua natureza caída também é. Desde o início, desconfigurando aquilo que Deus fez, nós temos um homem passivo, um homem banana, que era o Adão antes da queda, que a serpente conversava com a sua esposa e ele fazia não sei o que. E nós temos uma mulher querendo sair da sua identidade e dominar. Eva é bicha ruim, coloque isso na sua cabeça. Falava-se aqui nesses dias, né, que a mulher tem essa carapaça que foi criada e jogou para o homem o ser ruim, o ser afrontador, o ser usurpador. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, a história da humanidade começa com uma mulher ruim, começa com uma mulher perversa, começa com uma mulher, sabe, da pesada, meu. Eva era essa mulher. E quando cai, quando peca, resolvendo pecar, Adão diz: então tu te chamará Eva, pois, Gênesis 3, depois você vai lá e lê, será mãe de todas as mulheres. Quem está comigo aqui? Pois tu te chamarás Eva, bicha ruim. Tu te chamarás Eva, bicha do cão. Depois do pecado, depois de ter induzido ele à queda, Adão, ele diz: tu te chamarás Eva, pois será mãe, será a essência, será aquela que vai gerar todas as mulheres. Então todas as mulheres nascem com a essência de Eva. O que nós precisamos entender nesses dias? Não é uma escolha, minha irmã. Quando nós estamos aqui dizendo, sabe, num seminário como esse, não é uma escolha. Você não tem opção. Quando a gente traz até mulheres, talvez visitantes que estejam aqui, ou alguma que esteja me ouvindo, né, por essa filmagem, que irá me ouvir. Às vezes a pessoa diz: eu só quero ter paz. A mulher: eu só quero ficar de bem. Eu só quero me encontrar comigo mesmo. Eu só quero me encontrar com a minha família. Eu só quero ficar de bem, né? Mas essa questão de igreja, Bíblia, Eva, você não tem opção. Ou você se imerge no sangue do Cordeiro, ou você se imerge no rugido do leão. Ou você nasce de novo da água e do Espírito, ou você será para sempre Eva. Você será sempre alguém ruim. A natureza do homem é caída, é ruim. Quem que ensina o seu filho a xingar? Você fala para o menino: diz obrigado, diz obrigado, diz obrigado. Não, diz obrigado. Dá bom dia para a tia, dá bom dia para o tio. Não. Dá a paz do Senhor para o irmão. Não. Dá bênção para a avó. Não. Mas ele está brincando do nada lá, ô desgraça. Ai, credo. De onde você arrumou isso, menino? A primeira vez que ele ouve um xingamento na escola, no vizinho, o pai que fala, a mãe, escapulido, acabou, irmão. Acabou.
Sabe o que eles têm mania? Eu já vi isso. Se você falar, eles estão brincando com outra coisa, distraído com outra coisa, e você está falando, pá, com a mãe, tá. Se você fala uma coisa que não deve, você solta um M lá, ô M. Aí ele grita de lá, M. Filhinho do Adão, sai daí em nome de Jesus. E o filhão do Adão aqui tem que se converter em nome de Jesus, para gerar bons testemunhos para a sua casa. Sabe o que nós estamos dizendo aqui, irmãos? Uma mulher que se diz profetiza. Ontem, nesses dias, foi muito importante. A pastora Viviane falou sobre a questão da mulher. Da mulher, sabe, crescer no seu chamado, crescer na sua identidade. E ela falava dela, como ela teve que retornar para alguns lugares, para sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. Como ela teve que servir a comida do marido, depois celebrar a família do seu esposo, depois deixar o púlpito para algumas coisas. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada através de você que não faça antes em você. O problema do empoderamento da mulher é que dentro da igreja nós estamos falando de Tiatira. Não estamos falando do mundo. Tiatira é uma igreja. A igreja que está em Tiatira, escrevo. Você tem fé, você trabalha, você é violento no louvor, na adoração, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Aí, vírgula, podia até aqui ser um homem, mas uma mulher ou mulheres que se dizem profetiza. Nessa igreja tem mulheres que se movimentam como profetas, mas são Eva, que falam com autoridade, que ensinam com maestria, que oram e o demônio cai, que tem um ensino, que tem uma voz, que tem uma movimentação, mas não tem testemunho interno. Primeiro é dentro, para depois sair para fora. Tudo aquilo que você pode fazer fora, assim, uma construção dentro, irmão, é vento, é palha, é Jezabel e vai queimar. Então o que é que o Senhor fez com essas mulheres? Que maravilha, volte para sua casa, reverencie o seu marido, porque em Efésios 5, na cura de todas as coisas diz isso. O marido está para a mulher como Cristo está para a igreja. A mulher está para o marido como a igreja está para Cristo. Volte para o seu lar, estabeleça uma aliança na sua casa, sirva, honre o seu esposo, cuide dos seus filhos, estabeleça uma casa na rocha, e então profetize, e então ensine, e então vá como flecha às nações. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí ela diz assim, ó, a Jezabel, ela tem um bom ensino, induz os meus servos à imoralidade sexual. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não é pesquisa. Eu não li nenhuma pesquisa a respeito, porque eu leio muito questão de pesquisas que estão sendo feitas, livros, psicólogos cristãos que são indicados. Nós vamos vendo a questão daquilo que está sendo colocado, mas isso é prática, é gabinete, é prática da igreja. Nos últimos 3 anos, 4 anos, de vários adultérios que a gente acompanha na igreja, a maioria deles tem partido de mulheres. Sabe aquela história do homem sem vergonha, do homem isso, do homem aquilo? Os adultérios têm partido de mulheres. Por quê? Porque sem a minha nova natureza, a minha nova identidade, sem a remissão do sangue, eu vou ser sempre Eva. A minha essência me empurra para isso, a mostrar o que eu não devo mostrar, a falar com quem eu não devo falar, a tocar no que eu não devo tocar, a desejar. Não foi assim que Eva fez? A cobiçar o que não está disponível para mim. A maior parte dos adultérios da igreja vem seguindo as mulheres.
Eu venho estudando, irmãos, o principado de Jezabel há muito tempo, irmãos, porque eu quero confessar, nos persegue essa igreja, persegue a minha vida pessoal, e eu falo aqui não, Satanás, diabo infeliz. Eu quero dizer para você uma coisa. Há muitos anos eu tenho estudado isso, falava para a Karine, eu falava, se eu tivesse tempo e eu conseguisse passar o que eu tenho a respeito disso num seminário, e as pessoas conseguissem receber, as mulheres entender na íntegra aquilo que Deus tem me dado, seria algo tão maravilhoso. Vem de parte de mulheres. Sabe por quê? Porque não é só com pessoas de fora, é com pessoas de dentro. Porque, como tem dito aqui esses dias, as mulheres trazem para a igreja toda a carência de suas casas, toda a carência dos pais que não tiveram. Vai para cima do pastor, vai para cima do líder de louvor, vai para cima do líder do diaconato, vai para cima de alguém, irmão. Toda a carência de um pai que não tiveram na infância, toda a carência de um marido que hoje tem, mas não tem. E dentro da igreja nós temos tantas mulheres, irmãos, azedas, angustiada, enjoada, da cara feia, da cara amarrada, que nada tá bom. Resolver um problema de homem é 1 milhão de vezes mais fácil. Tem um problema ali, uma pendência entre irmãos, 3, 4, você senta numa conversa de 30 minutos, você resolve. A mulher é uma conversa de 30 anos para se resolver. A ausência do marido aí, irmãos, transfere para o louvor, transfere para o pastor, transfere para a igreja. O problema não está na igreja, não está no pastor, não está no louvor, o problema está na sua casa. O problema está no esposo, no casamento falho. O problema está na quebra da aliança com os filhos. O problema está na falta de definição com a paternidade do pai biológico. Como disse a pastora Bruna aqui, que teve que resolver a questão dela com o pai biológico para libertação sobre seu filho. Quantos estão me entendendo? Uma pessoa bem resolvida com o marido, bem resolvida com o pai, bem resolvida com os filhos, irmãos, qualquer igreja está bom. Porque a maior ministração sobre a vida dela não vem nem da igreja, vem do seu marido. Não é do pastor que ela espera, é do seu sacerdote. Ele é o meu sacerdote, o meu protetor, o governo sobre a minha casa, sobre meus filhos. Na minha casa, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja que vai restaurar o mundo não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo. É a igreja que você está sendo. A sua casa precisa ser uma igreja. Ordena os seus filhos debaixo da palavra. Reverencia o seu marido. O marido protege a esposa. Altares levantados, glória estabelecida. Aí famílias fortes levantam uma igreja violenta. Mas a carência da mulher vem de lá. E aí tudo está ruim. Porque ela quer uma atenção que era o marido que era para dar. Ela quer essa atenção do pastor. Ela quer essa atenção da pastora. Ela quer essa atenção do irmão. E ela é por si só uma mulher azeda, mal resolvida. E muda de igreja toda hora. Nenhuma igreja está boa, o que está ruim não é a igreja. A sua fé é ruim. Seu casamento é ruim. Seu relacionamento com Deus é ruim. Acerta a sua vida. Entende quem você é. Se posiciona em que Deus te chamou e tudo vai se acertar. Essa mulher que se diz profetiza. Mulher, profeta, argumentações e moralidade sexual. Verso 21. Dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus é amor. Foi dito todos esses dias aqui, foi falado muito mais do amor de Deus. E cabe sempre a mim falar da justiça de Deus.
Deus é amor, Deus é cuidado. Olha aqui o que o Senhor diz. Não é no Antigo Testamento não, minha irmã, é no Novo. Eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual. Foi uma vez, foi duas, foi três, foi 4 vezes. Está falando, está aconselhando, está ajudando, está orando, mas ela não quer se arrepender. Verso 22, por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os seus filhos. Eu prometi, Deus, que ia ser doce. Nós estamos na consumação de todas as coisas. É Deus zelando agora como nunca pela sua palavra. Não é Antigo Testamento, não é Antiga Aliança, não é Deus preparando todas as coisas no Apocalipse para que venha a glória dele, para que venha Jesus em poder e glória buscar a sua igreja. E ele diz, uma das coisas que eu vou limpar na igreja nos últimos tempos é o poder da falsa profecia. O poder da falsa profecia da mulher que fala com cabeça descoberta, da sensualidade no meio da igreja, pervertendo pastores, pervertendo líderes, pervertendo, sabe, os menores. Eu tenho dito e falado, dado tempo, essa mulher se arrependa, mas ela insiste. Diz o Senhor, eu virei e matarei os seus filhos. Esse é o momento, irmãos, onde a gente diz, é sim ou é não. Aqui não tem meio termo, quem comigo não ajunta, espalha. Aqui não tem em cima do muro, aqui é o momento que você fala, cara, ou eu entro com Jesus ou eu estou lascado mesmo. Religião não é religião. Seguir a Cristo não é uma filosofia, irmão, é uma necessidade. Ou você vem ou você vai. E vai, você sabe para onde que você vai. Meu Jesus, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e corações, retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O Senhor está dizendo, minha casa não ficará desse jeito. Nos últimos dias, do caminhar para a escatologia, no caminhar para o fim dos tempos, o Senhor está dizendo, eu vou limpar a minha igreja. Eu sou o Deus de amor, eu sou Deus, sabe, de cuidado, mas eu tenho avisado, eu tenho falado, eu tenho dito. E aquilo que começou lá no Éden está aqui até agora. E o Senhor diz, vai acabar. Porque sou eu que zelo pela minha obra, sou eu que zelo pelos meus altares. Quantas mulheres têm sido encorajadas nesses dias aqui a se movimentarem em Deus. Faça isso mesmo, mas pelo amor de Deus, conserte a sua casa. Pelo amor de Deus, retome os seus filhos. Pelo amor de Deus, salve o seu casamento. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas, altares profanados. Quantas pessoas, irmãos, se acostumaram a pregar, a ministrar, a orar, a botar a mão na cabeça dos outros, a trazer assim que diz o Senhor. Você tem que dizer assim, me diz o Senhor. A gente está querendo salvar às vezes, irmãos, o macro, e o Senhor quer salvar o micro primeiro. A gente quer trabalhar num todo e o Senhor quer trabalhar primeiro nas partes. Vamos indo de trás para frente. Mateus. Abre sua Bíblia em Mateus. Melhor, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos 6,14. Evangelho de Marcos 6,14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido.
Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Estão falando de Jesus. E o que diziam de Jesus? Ele é Elias. Minha irmã, em Malaquias capítulo 4, no último verso, nos últimos 2 versículos da antiga aliança, ou antiga lei, ou antigo pacto, prestes a ficar 400 anos sem falar, prestes a ficar 400 anos calado. Nesse tempo não haveria profecia, não haveria escritos. O Senhor brada para se calar por 400 anos, e o seu brado é: nos últimos dias enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque ele, Elias, converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida por maldição. Entenderam? Irmãos, na Bíblia não existe reencarnação. Elias já tinha vindo, Elias já tinha morrido, e Elias não ia voltar de novo, o profeta Elias. Assim como Jezabel é um espírito, Elias também aqui está se referindo ao espírito de Elias. O mesmo espírito que estava em Elias, que, olhem para mim, olha só, o mesmo espírito que estava em Elias, que fez o quê? Nós estamos falando de Jezabel. O que Elias fez? O que Elias fez? Confrontou Acabe e Jezabel. O que Elias fez? Pastora Michele disse que ele restaurou o altar que estava em ruínas, e que gastou mais tempo restaurando o altar do que Deus respondendo com fogo. Deus está pronto a responder com fogo na sua vida a qualquer minuto, a qualquer segundo. O seu papel não é nem fazer uma campanha, o seu papel não é nem ficar buscando fogo. O seu papel é restaurar o seu altar, restaurar a sua família, restaurar o seu testemunho. Porque quando ele estiver restaurado, não precisa pedir, Deus mesmo manda fogo. Elias confrontou o altar de Baal e de Azera. Elias confrontou os profetas de Baal e de Azera. Elias confrontou Acabe e Jezabel, lá atrás, lá na antiga aliança. Nós estamos falando da nova aqui em Marcos, estamos falando de Jesus. Só que quando Jesus começa a se manifestar, ele diz assim: esse aí é Elias, porque a profecia diz que Elias viria. Então o Senhor se movimentava com uma movimentação parecida com Elias. Quantos estão entendendo? João Batista, irmãos, tinha sido morto, decapitado. E quando Jesus começa a fazer muitos milagres, eles dizem assim: será que esse aí, eles não conheciam Jesus, será que esse aí é o João Batista que ressuscitou? Porque a Bíblia também diz que o João Batista veio na unção de Elias. Eu preciso da sua atenção. Veio na unção de Elias. Agora olha lá, nós estamos falando de mulheres. Verso 16: mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Verso 17: o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Nós estamos vendo a configuração, olhem para mim, de Acabe e Jezabel na nova aliança. Herodes e Herodias. Mais uma vez Herodes, um homem fraco, e Herodias, uma mulher empoderada. Quem governava era Herodias. Em cima de que? Sensualidade, domínio, controle. E o Herodes
comia na mão da Herodias. Herodias, abre parêntese, Herodias era mulher do seu irmão. Esse Herodes que hoje governa é irmão de Herodes Filipe. Herodes é um título, não é um nome. Herodes Antipas, Herodes Filipe. Esse Herodes aqui é irmão do Herodes Filipe, do Filipe, irmão dele. E Herodias era mulher do irmão, cunhada. Porque perdeu Herodes Filipe, perdeu poder, perdeu dinheiro, perdeu influência como rei. Herodias falou: não quero mais a tua cama, quero a cama do teu irmão. E ela vai agora e é mulher de Herodes e governa em Herodes. João Batista, que é o profeta, que vem no espírito de quem? De Elias. O que Elias fez lá atrás? Vocês estão entendendo? Vamos lá de novo. João Batista vem no espírito de quem? De Elias. E o que Elias fazia lá atrás? Confrontava o Acabe e a Jezabel. Então o João Batista sobe num banquinho e diz: Herodes adúltero, tu não pode ficar com a sua mulher, sua cunhada. Teu irmão chora por ela. Ela é esposa de Filipe. Devolva a mulher do seu irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Herodes recebia isso como uma flecha. Recebia isso como uma flecha, ele tremia. A Bíblia fala sobre isso, não é uma suposição minha. Porque, irmãos, ele estava entendendo que estava em pecado. Ele estava se convertendo à voz de João Batista. Ele recebia isso e diz a palavra que ele estremecia. Diz a palavra que ele ia lá no cárcere depois que João Batista foi preso por isso, por denunciar o adultério, por denunciar a movimentação de Jezabel que governava. João Batista então foi preso, está preso no cárcere. E Herodes ia lá conversar com ele, ia lá se aconselhar com ele. E João Batista dizia: Herodes, sai dessa, devolve a mulher do seu irmão. E ele estava convencido a isso. Só que, vírgula, na história tem uma Jezabel, na história tem uma Eva, na história tem uma Herodias que odiava João Batista. Aquilo que está em ti, que abomina e odeia a verdade, não é seu. Aquilo que está em ti, que abomina a verdade, não te pertence. Aquilo que está em ti, que faz o seu espírito tremer para odiar o que a palavra diz, não é seu. Nessa manhã se liberte, seja livre de uma ação de Eva que não é sua. Que venha a verdade, que venha a cura, libertação da palavra nos seus ossos, no mais profundo do seu ser, para se submeter, para amar a palavra, para responder a Yeshua, o Rei de Reis e o Senhor dos Senhores. Amanhã tudo vai fazer sentido, minha irmã. Semana que vem, mês que vem, as coisas vão fazer sentido. Aquilo que parece que é impossível hoje, e quando você ouve, treme até os ossos: não, mas eu não queria que fosse assim. Você sabe que precisa ser assim. O que acontece? 17, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João Batista dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. O homem era poderoso, o João Batista. Verso 20: porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. O Herodes, o rei, ele tinha temor de Deus por João Batista.
Ele temia a figura de João Batista e o protegia, sabendo que João Batista era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Você já viu isso na Bíblia, irmão? Aquele homem que está sendo confrontado, você é um adúltero, você está em pecado, está errado. Ele gostava de ouvir João Batista, sabe por quê? Porque no fundo ele falava: tu és um homem de Deus. Porque homem de Deus tem revelação, porque homem de Deus fala a verdade, porque homem de Deus confronta, porque homem de Deus quer te levar para a palavra de Deus, porque homem de Deus quer mudar a sua vida, porque homem de Deus quer mudar a sua história. E assim também são as mulheres de Deus. João Batista era mais crente do que muito crente. Herodes era mais crente do que muito crente, perdão. Porque sentava com um profeta e dizia: cara, tu é profeta mesmo. Você não é um engano, um embuste, uma mentira. Eu sou rei e você fala na minha cara que eu estou errado. Um verdadeiro profeta fala, irmão, não interessa título, não interessa o lugar, não interessa o dinheiro, não interessa dízimo, não interessa outros pastores, não interessa quem pensam que deixe de achar. É a verdade pela verdade, nua e crua, é a verdade pela verdade. E João Batista, eu fico impressionado com essa história. O João Batista gostava, o Herodes gostava de ouvir o João Batista, ia lá no cárcere falar com ele. E ele só no confronto estremecia os ossos e ele saía dizendo: poxa, está tudo certo, ele me fala a verdade, eu tenho que tomar um jeito na vida. Só que a Herodias odiava João Batista. Quem está me entendendo? No dia do seu aniversário, o texto diz aí, vamos adiantar, Herodes fez uma grande festa. E nessa grande festa, na frente dos seus oficiais, dos nobres e do exército, a filha de Herodias, Salomé, dançou. Você pensa que dança que é? Pensa que tipo de dança que é? Sabe aquelas danças do vento que mostra o umbigo, né? Os melão quase saindo para fora, cintura baixa, aquele vento. Irmão, e a mulher dançou para cá, dançou para lá, rebolou de cá, de forma que todos os homens daquele lugar disseram 1000 vezes uau. Que mulher que é essa? A ponto que o homem se torna tão cego. Ei, Herodes, Acabe, Herodes, Adão, irmãos, é tudo igual. Eu não sei se você não consegue pensar isso. Homem é tudo igual, irmão, até que encontre uma nova natureza. E mulher é tudo igual. Quando dizia homem é tudo igual mesmo. Tudo filho de Adão, miserável, desgraçado. E mulher é tudo igual também, bicha ruim do cão. Tudo filha de Eva. Até que tem uma nova natureza. Aí a mulher está lá dançando, e o povo está tudo assim, Irmãos, a mulher, usando a sua forma, usando o seu corpo, ela enfeitiça um homem. É domínio. Foi isso que Eva fez com Adão, irmãos. Se eu não me engano é 1 Timóteo que diz isso. Depois eu confirmo para você. Diz assim: Adão não foi enganado. Quem foi, sabe, iludido lá pela serpente foi Eva. Adão caiu sabendo. Eva caiu sabendo também. Porque quando a serpente chega para ela, depois você confere lá em Gênesis 3 e diz assim: foi isso que Deus disse para você? Que você não pode comer nem tocar nessa planta? E ela diz: sim, foi isso que Deus disse. Porque Eva falando para a serpente: porque no dia que eu comer dessa planta, eu morrerei. Aí Satanás diz: não é bem assim. Aí começa o relativismo, que hoje também vem até hoje. Não é bem assim. Seu filho pode isso, pode aquilo, pode assistir isso, assistir aquilo, pode usar isso. Sua filha pode andar assim. Não é bem assim, não é tão radical assim. A Zevinha vai crescendo.
Seu filho pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Os Adãozinhos vai crescendo, os bananinha. Ela sabia. Só que diz Gênesis, no capítulo 3, que olhando para aquela árvore, ela se tornava cada dia mais desejável, mais boa, aparente ser boa ao paladar, salivava a boca, os olhos brilhavam. É igual a mulher quando passa na frente da boutique, e passa um dia, e passa outro dia na frente da loja do shopping, e fala: meu Deus, ai, se eu não tiver isso eu vou morrer, se eu não comprar essa bolsa, esse sapato, se eu não fizer isso, marido, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma plástica aqui, senão eu vou morrer, botox, puxa aqui, senão eu vou morrer. Morrer o quê, irmão? Ela foi olhando aquilo foi tomando ela. E ela precisava tomar uma decisão, como você precisa tomar uma decisão hoje. Ou eu fico com Deus, o meu Criador, ou eu fico com a minha identidade de filha e de esposa do meu marido, Eva lá. Ou eu fico, olha o que ela está perdendo: intimidade. Deus vinha todo dia na viração do dia, intimidade. Deus vinha todo dia na viração do dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que você perdeu lá no Éden, aquilo que eu perdi lá no Éden, até hoje nós não conquistamos na plenitude completa. Nós estamos lutando pelo Espírito Santo para conquistar algo que foi tão pleno no Éden, que é o objetivo de Deus restaurar, por causa de um pecado miserável, de comer de uma árvore de conhecimento. Mas o desejo, a cobiça falou mais alto, e ela tinha que decidir o que ela perderia. E ela pensou na minha cabeça: eu perco intimidade, porque eu vou perder esse lugar em Deus. Eu perco intimidade, eu perco identidade de filha de Deus e de ser um com Adão. Deus tem que remir isso depois. Eu perco o lugar, porque eu vou ter que sair do jardim. Só perde, mas ainda assim eu decido comer. Bicha desgraçada, irmão. E a gente achava que os homens eram ruins, né? As mulheres boazinhas. Os homens é ruim demais, as mulheres é ruim demais, os homens é tudo bom. Tudo é ruim, irmão. Nada presta. Só nele seremos restaurados, levantados. A Salomé dançou. Você tem ciência disso? Vem o rei e diz assim, ele está tão babaca, ele está tão babão, que ele chega e diz assim, na frente de todo mundo: pede o que você quiser. Dança mais um pouquinho, rebola mais um pouquinho, mexe mais de cá, mexe de lá, mais um pouquinho, olha só, uau, mais um pouco. Pede o que você quiser. Por causa de uma dança eu te dou a metade do reino. Irmão, o rei tinha uma cidade inteira. Pensa, eu te dou a cidade inteira. Dança que eu te dou a cidade. E ela dançou. E chegou a hora de pedir. Aí ela vai na Geza. A Salomé vai aonde? Na mãe, na Geza. Na Herodias, Jezabel, Eva, tudo igual. Mamãe, o que eu peço? E a filha toda feliz, sabe? A Salomé dizendo assim: a gente vai pedir um palácio, vai pedir tantas casas, vai pedir aquele bairro. E ela disse: não, peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Eu quero agora que seja decapitado aquele profeta e trazido aqui. Você vai dançar, irmão. Olha que coisa sórdida, olha que coisa suja, olha que coisa terrível. É uma mulher que está à frente disso, não é um homem. A palavra vai me dizer que os de nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Herodes o tinha em autoestima. Ele era um homem de Deus que veio para abrir o caminho. E por causa de uma dança,
A cabeça de um profeta está indo para a bandeja. Não é filme não, irmãos. Aí Herodes ficou assim, e veio uma flecha no coração de Herodes. Ele não tinha o que fazer. Como o rei volta com a sua palavra, ele empenhou uma palavra diante da guarda, diante dos príncipes. E agora ele tem que dizer: não, João, não. O coração dele está em pranto, o seu espírito agitado, mas ele não tem como voltar atrás. Está escrito no texto, ele manda 2 carrascos e até a prisão. Naquele momento, João Batista está de lá, de costa, orando, adorando ao Senhor. E uma faca é passada sobre a sua cabeça, e é trazida a cabeça de João numa bandeja. Sabe o que é isso, irmãos? O espírito de Jezabel, fazendo o que? Calando a voz dos profetas. É uma conexão tão forte, porque o espírito de Jezabel entra na política, nos lares, na igreja, para abafar os profetas. É um ponto. Intimidar profetas. Mas também em Apocalipse a gente viu que algumas se movimentam como profetas. Elas mesmas, ou eles, são os profetas jezabélicos. São profetas da intimidação. São profetas de altares quebrados. Então, irmãos, nós estamos entrando num lugar muito fundo aqui nessa manhã. Estou falando de coisa... O texto diz aí, olha, vou mostrar para você. O texto diz aí em Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. O que o profeta Elias fez lá? Confrontou Acabe e Jezabel. O que João Batista está fazendo aqui? Confrontando Acabe e Jezabel, ou Herodes e Herodias. É o mesmo espírito. Olha a movimentação de mulheres, irmãos, à luz da Bíblia. Quem derrubou Davi, irmão? Betseba, grande rei. Está certo que ele mesmo foi vencido por aquilo que estava nele, mas Satanás usou uma mulher. Quem derrubou Sansão? Dalila. Quem derrubou? Adão, Eva. Os maiores homens da Escritura, Satanás não pôde derrubá-los, mas uma mulher pôde. Você ouviu o que eu estou dizendo? Os maiores homens da Escritura, Satanás não pôde derrubá-los, mas uma mulher pôde. Sabe por quê? Porque Deus usa aquela que o pode manter de pé, e Satanás quer usá-la para derrubá-los. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, ela constrói. Vamos lá para a gente terminar rapidinho. Quero trabalhar aqui mais 2 passagens. Vamos indo de trás para frente. Chegamos na antiga aliança agora, e na própria Jezabel. Diz assim para você ver. Quero que você abra aí 2 Reis 9:30. 2 Reis 9:30. 2 Reis 9:30. Em seguida Jeú entrou em Jezreel. A saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando numa janela pintada. O que está acontecendo aqui? Elias já começou, restaurou o altar que estava em ruína. Deus veio, mandou fogo. Elias foi. Jeú foi ungido agora, para terminar o serviço de destronar, de arrancar Jezabel do governo daquele tempo. Irmão, Jeú, diz a Bíblia, olha para mim,
que ele cavalgava como um louco e ninguém podia pará-lo de forma nenhuma. Ele era um homem, sabe, que estava fixo no seu propósito, conectado no propósito de remover Jezabel do trono. Quando ele sabe, essa mulher, a rainha dos Sidônios, a Jeza, que vai encontrar com Jeú. Jeú era um cara que vinha atropelando tudo que vinha pela frente, dizendo: o meu papel é encontrar Jezabel e removê-la do governo de Israel. Quando ele vem com a sua carruagem dando volta, virando volta, levantando fumaça, alguém lá, um dos atalaias, sabe, do palácio de Jezabel, olha lá, sabe, com seu binóculo, com alguma coisa que dava para ter vista, diz assim: quem é aquele que vem de longe? E diziam assim: está muito longe, não dá para ver ainda, mas pelas curvas que faz e pela poeira que levanta, certamente é Jeú, porque ninguém cavalga como ele. Jeú cavalga como um louco. Deixa eu falar para você, a unção, irmãos, para arrancar isso da sua vida, tem que ser uma unção intempestiva. Eu preciso que nesses momentos finais você entenda o que eu estou falando. Não é Jezabel do outro que você vai tirar ou da outra, é Jezabel de você. Não é Jezabel da igreja, é aqui tem mesmo, é você que eu estou dizendo. São essas, sabe, esses tentáculos que ficaram ainda no nosso ser, que ficaram ainda na nossa vida. Eu tenho que a cada dia lutar contra uma natureza caída adâmica. Eu tenho que me controlar a todos os momentos, para não ser com a minha mulher, com a minha esposa, um Adão omisso, passivo, banana, fraco. E em algumas vezes não ser com ela como Adão depois da queda, que recebeu um juízo de Deus, machista, dominador, bruto, cavalo. Porque essa é a origem do Adão depois da queda. Em Gênesis 3, quando Adão peca, o Senhor vem e diz: maldita é a terra por tua causa. Aí diz para ele: você vai, sabe, suar, o seu trabalho vai ser penoso, para você comer, você vai ter que suar a camisa. Por isso que é tão difícil trabalhar, irmão, ganhar o pão de cada dia. É por causa do abençoado do Adão. E para a mulher que caiu e induziu o marido, o Senhor diz: vai ter dores terríveis para gerar. Tudo isso é juízo. Isso é muito importante, já falamos aqui várias vezes, mas é importante entender. E o seu desejo é para o seu marido, e ele te dominará. A Bíblia fala isso: teu marido te dominará. Só que esse não é o plano original de Deus. Esse é um juízo de Deus pelo pecado de Eva. Então o homem recebe uma essência de machista, de dominador, por causa de um juízo. E quando o homem entra na sua nova natureza, ele não vira machista, ele não vira dominador, ele vira líder. Então ele não domina, ele cuida, ele ama, ele protege. Quem está me entendendo aqui? Para arrancar essa unção precisa ser violento, irmãos, essa ação. Violento aqui, ó, você tem que vencer aqui primeiro, tem que entender aqui. Fala: cara, tem muita conexão, muita informação, mas eu preciso entender aqui. Quando Jeú vem para destronar Jezabel, então ele vem cavalgando como um louco. E isso fala de uma força intempestiva, de uma força bruta. Isso fala de alguém que está decidido a fazer o que precisa. Está aí nesse texto, quando ele chega e encontra Jezabel, ele para os cavalos daquela freada, para a carruagem e olha, ela está lá na janela assim, ó. Sabe o que diz o texto? Que ela enfeitou os cabelos, pintou os olhos, botou a roupa da dança do ventre, falou: vem, Jeú, vem para mim, vem me matar. Irmãos, eu tenho clareza nisso. Eu tenho clareza que ela falou: se ele subir aqui, está pego. Se ele subir aqui, não existe mais Jeú, não existe mais plano para me destronar. Porque nem Elias, o grande Elias, temeu diante da minha autoridade. Elias tinha medo de Jezabel. O grande Elias tinha medo de Jezabel, desse principado que estava nessa mulher.
Deus levantou um homem violento chamado Jeú para ir contra ela. Mas quando ele chegou, ele freou o carro e olhou e falou: cara, essa mulher é esquisita, meu. Jeú olhou, acostumado a fazer tudo, sabe, que Deus mandava, entrava com porta dentro e tudo. Quando ele olhou para Jezabel, na coisa, ela só fez assim para ele, ó. E ele falou: para trás de mim, Satanás. Pintou os cabelos, enfeitou o cabelo, levantou o cabelo, botou o decote, botou o grande decote. Para quem que você mostra seu decote, minha irmã? Para quem que você mostra suas pernas, suas curvas, sua transparência? Igreja é lugar de adorar Jesus. Não é lugar de desfilar nada, nem mostrar nada para ninguém. Ele olhou aquele decote lá de longe, olhou aqueles olhos pintados, aquele cabelo, aquela forma e falou: epa, o negócio ali é tenso ali. Só ficava do lado de Jezabel eunuco, porque era capado. Aí ficava. Os eunucos eram capados, eram castrados. Eunucos eram homens que eram castrados, ficavam do lado das rainhas. Ele olhou e a Jezabel falou: come on, come on. E Jeú falou: aham. Falou: tá tenso. Aí Jeú pegou a espada, falou: tá tenso, hein? Sobe aqui para você ver o que vai acontecer. Fugir da aparência do mal. José fugiu da Potífera, da mulher de Potifar. José fugiu da Potífera e venceu. Davi tentou resistir aos seus próprios impulsos, olhando para Betseba, e caiu. Porque talvez ele olhou uma vez, e olhou duas, e olhou três, falou: não posso fazer isso, não posso fazer isso, vou trair Deus, vou trair minha esposa, vou trair o reino, eu não posso, já fiz. José falou: sai para lá, Potífera, estou pegando e descendo. Sabe o que eu penso? Não sei se você já pensou isso. Diz José que ele correu desesperado daquela mulher. Você já viu uma mulher estuprar um homem? A Bíblia fala essas coisas. A Potífera veio e ele, ai. Será que ele ficou com medo de ser estuprado? Ele dizia: não vou, não quero, e pronto. Ele dizia: para. A mulher não vai forçar um homem forte, como a Bíblia diz que José era, ao sexo. Mas ele fugiu, irmão, não foi dela. Ele fugiu dele mesmo. Ele falou: essa Potífera é ajeitada, mano. E ela vem com tudo. E se eu ficar aqui vai dar ruim. Vou cascar fora. E correu, entrou no quarto, botou o móvel, a cômoda atrás da porta e falou: sai para lá, sai de ré, Satanás. E se salvou. É uma grande referência e uma tipologia de Cristo. O Davi ficou dando umas olhadas lá e foi zarolhando, irmão. Quando ele olha lá, tá lá a mulher lá, sabe o que ele fala? Ei! Aí ele já foi tomado, né, por Deus. Tinha dois eunucos lá do lado dela. E ele diz assim: quem aí está comigo? E os eunucos olham para o outro e falam: desde que nascemos nós estamos contigo, né? Irmão, um homem que vem louco igual aquele ali, aqueles eunucos já sabiam: esse cara vem para destruir tudo. Ele vai passar de cima de Jezabel de qualquer jeito. Quem aí está comigo? Os eunucos só fazem assim, ó. Estamos juntos. Manda essa desgraçada de cima. E os eunucos: ei! Os dois eunucos, castrados por Jezabel. Os dois eunucos, feridos por Jezabel. Os dois eunucos, que foram tocados na sua hombridade, na sua masculinidade, na sua identidade, estão lançando Jezabel agora do palácio. Essa mulher vai e cai, tuf, lá embaixo, morre. Era alta a altura. Diz a palavra, irmãos, está escrito aí, que os cães vieram e comeram seu corpo, porque era uma profecia de Elias que isso ia acontecer. Mas quando Jeú falou: dê o enterro para aquela mulher,
Porque aquela infeliz era filha de rei, e é justo que ela tenha um funeral. Aí quando eles vêm, os eunucos vêm buscar aquela mulher, que eles demoraram para fazer isso, os cães tinham comido o seu corpo e lambido o seu sangue. Só que os cães não comeram as mãos, os pés e o crânio. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O crânio fala de todo um arquitetar de algo. O crânio está inteiro. As mãos falam de serviço, ministérios. E os pés falam de avanço. Aí quando eles olham assim, falam: olha que coisa interessante, essa mulher caiu, bateu aqui, o sangue espirrou nas paredes do palácio, na estrutura, e espirrou nos cavalos de Jeú. O cavalo fala de força, de serviço. Quer dizer, Jezabel ainda vive. Sabe onde ela vive? Não é no cachorro, não é na árvore. Chegamos lá para a gente terminar lá no Gênesis, de trás para frente, como eu falei para vocês. Depois da queda, Gênesis 3, quando o Senhor vem e estabelece aquele juízo, Adão fala para Eva, ou fala para ela: e tu te chamarás Eva, porque será mãe, dará a essência de todas as mulheres. Eva quer dizer a vivente. Eva quer dizer aquela que não morre. Quem é que não morre? Jezabel. Ação. Eu quero terminar com você dizendo umas coisas. Sabe que o Senhor começou a desconfigurar? Deixa eu ler isso aqui. Nós vamos terminar aqui no Gênesis, já estamos aqui. A Bíblia fala assim, irmão. Gênesis, abre aí Gênesis, acho que é capítulo 3. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, olha a mulher falando, Eva, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão. Olha o que a serpente diz. Deus sabe que no dia que você, mulher, comer, seus olhos vão se abrir. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A maior mentira do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles já eram como Deus. E eles deixaram de ser como Deus. Eu não acredito, olha para mim, que nunca que Deus ia fazer um homem sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando Deus veio, Ele falou assim, vamos criar o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aqui eu quero que você me entenda para a gente terminar. Quando Deus fez um homem, Ele fez um homem pleno, completo, perfeito, porque era a origem de todas as coisas. Ele tinha o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui os olhos foram abertos. Depois que Eva e Adão comeram, entraram em um lugar de queda, os seus olhos foram abertos. Sabe que olhos que foram abertos? Os olhos da alma foram abertos, porque até então eles olhavam com olhos do Espírito. Porque até então Adão e Eva, eles tinham uma lente, eles tinham um foco, eles olhavam com os olhos do Espírito Santo pleno neles. A sujeição de Eva a Adão e a guarda de Adão sobre Eva era algo, irmão, era algo natural.
porque eles se viam com lentes do Espírito, eles estavam nus um diante do outro e não se envergonhavam. Era natural. A submissão de Eva era algo natural, não era algo penoso. A guarda de Adão era algo natural, não era algo penoso. Por quê? Porque eles eram completos, plenos, numa identidade de Deus, identidade de filho. Eles olhavam, a lente que eles olhavam todas as coisas era uma lente do Espírito. Mas quando eles pecam, é retirado deles o Espírito Santo. Você vai ver então que o Espírito Santo na nova aliança não habita mais no homem. Já entendeu isso? O Espírito Santo não habita mais no homem. Em toda a velha aliança, ele vai retornar na nova aliança. Em Atos 2, o Espírito Santo volta a habitar em mim e em você. Então, a partir desse momento, eles perderam a vista, o olhar do Espírito Santo e passaram a olhar pela alma. Aí veio a concorrência, aí veio a guerra dos sexos. Irmão, irmãs, Eva foi a primeira feminista da terra. Ouvindo a voz de Satanás, ela decidiu ser independente do marido. Ela decidiu não consultar Adão sobre o que precisava ser feito. Ouvindo a voz do inimigo, ela decidiu ser independente de Deus. Eu não consulto a Deus e não consulto o meu marido. Eu não consulto, como foi dito aqui, os homens da minha vida. Eu não consulto a Deus e eu não consulto o meu esposo. Eu decido por si só. Isso é o feminismo. Eu decido, eu resolvo. Eu posso decidir, eu posso resolver. E resolveu, irmão. E destruiu todas as coisas. Porque perdeu o Espírito Santo. E agora eles deixaram de ser como Deus. E não passaram a ser como Deus. Lembra quando eu falei, estou terminando, quando eu falei com você lá de Apocalipse? Nós lemos sobre a Jezabel atuando naquela igreja. Aquela igreja é uma igreja lembra da igreja que lemos? Tiatira. O que você lembra de Tiatira na Bíblia? Olha como é que existe tudo um pano de fundo. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo e Silas estão indo para a Ásia. Mas eles têm uma visão que eles precisam ir para a Europa. Existe um varão que clama, encarcerado e clama. Lembra daquele soldado que foi salvo lá quando eles foram presos nessa viagem? As paredes caíram. Mas eles mudam o rumo da viagem. E a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Silas, eles chegam em Filipos. Está lá em Atos, Filipos. Quando eles chegam em Filipos, ali naquele lugar, né, que é hoje a Grécia, o norte da Grécia atual, em Filipos, o evangelho era proibido. Existia na porta da cidade uma placa dizendo: aqui é proibido o cristianismo. Então alguns cristãos que já habitavam na cidade de Filipos cultuavam ao Senhor fora dos muros da cidade, num lugar lá. E Paulo chega então nesse lugar, e quando ele chega nesse lugar, ele encontra um grupo de mulheres. Paulo e Silas encontram um grupo de mulheres, não tinha homem no meio delas, só mulheres. E ali já existia uma grande líder, que era Lídia, a vendedora de tecidos e púrpura de Tiatira, atual Turquia hoje. Aí Tiatira naquela época já falava de um lugar influente, de um lugar poderoso, de um lugar rico e de uma sociedade dominada pelas mulheres. Tiatira da época falava sobre isso. Mulheres fortes de Tiatira. E essa mulher saiu da Turquia, de Tiatira, está na Europa, está em Filipos, e agora está recrutando um grupo de irmãs que oram, lavando suas roupas fora dos muros da cidade. E Paulo vai lá ter com elas, e diz a escritura que Paulo, falando aquelas mulheres,
o evangelho encontrou lugar no coração de Lídia. E aquela mulher que tinha uma boa empresa, ela era uma exportadora de tecidos da Turquia para Filipos. Em Filipos tinha uma boa condição financeira, tinha uma boa casa, tinha um bom trabalho, mas não tinha um bom marido. Ela não tinha marido. Aí diz então que eles estabelecem o trabalho cristão ali que fizeram e constituem a primeira pastora da Europa. Foi uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras. Ela é a pastora daquele lugar. O que eu quero dizer? Não quero falar sobre Lídia. A Bíblia nos garante que Lídia foi uma bênção, que Lídia começou um belo trabalho, que Lídia estava, recebendo de Deus, do Espírito Santo, que Lídia recebeu a base da primeira igreja da Europa. Só que eu quero dizer para você, irmãos, a continuidade desse trabalho foi uma continuidade de um trabalho sem a influência de um sacerdócio masculino. E é por isso que a igreja que se alastrou ali se tornou perfeita, se tornou com bom serviço, se tornou com muito amor, porque isso é coisa mais da mulher, se tornou tudo mais Jezabel domina. Por quê? Porque Jezabel é uma mulher forte junto de uma ausência de um homem ou de um homem fraco. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aqui, irmão, a gente ia até 4 horas da tarde, mas eu vou orar. Porque a Bíblia tem um pano de fundo, irmãos, que traz claramente para nós todas as coisas. Último texto, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, ou como o pecado de encantamento. E a obstinação é como idolatria. Sabe o que acontece lá com a primeira feminista, com a primeira Eva, que deu origem a essa essência? Eva, como diz a Bíblia, se rebelou contra o governo do seu marido. O marido era ausente? Sim, tem sua parcela de culpa. Eva era boa? Não, ruim da peste. Tem sua parcela de culpa. A culpa da queda da mulher ou do homem? Dos dois. O homem vacilou e a mulher se embriagou com essa ação de domínio. Aí a Bíblia vem dizendo, porque rebelião, se rebelar contra qualquer autoridade, é como feitiçaria. Eva, olha para mim, nós vamos acabar aqui, é nisso que nós vamos orar. Eva se rebelou contra a autoridade de Adão, porque ela disse, eu não preciso consultar o meu marido, não preciso consultar o Senhor, eu vou ficar com a voz da serpente, eu posso decidir. Ela se tornou ser independente daquela que o Senhor chamou para que fosse um. Homem e mulher os criou e os chamou Adão. Deus chamou os dois de Adão. Por quê? Porque no propósito, na missão, eles funcionariam juntos. Aí ela se torna independente, ela se torna, particular, e diz, se rebela contra a autoridade do homem. Quando ela se rebela contra a autoridade do homem, o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. O homem dela, ou seja, o seu Adão, se tornou sob feitiço. Ele se tornou, irmãos, um verdadeiro. Pensa aqui comigo, você vai ver se você não vai ver se é a mesma ação. Ele se tornou um Sansão. Que as mulheres, as Dalila ia lá, dançava. E o Sansão, irmão, o que virou aquele Sansão, irmão? Eu olho para Sansão, irmão, e falo assim, como que isso aqui existe? Lê a história de Sansão e vê que tipo de ignorância espiritual tomou conta de Sansão. Por causa da feitiçaria da mulher. A sensualidade, minha irmã, é feitiçaria.
Sensualidade é feitiçaria. Sensualidade põe homem sob feitiço. Quando ela se rebelou contra a autoridade do marido, dizendo: eu não te consulto, pecado de rebelião de Eva resulta numa ação de feitiçaria, de encantamento sobre Adão. Adão ficou bobo, porque isso é espiritual. Da mesma forma que Sansão e Dalila, da mesma forma que Herodes e Herodias. Estão entendendo? E a Bíblia inteira vai assim. E o que diz o texto? Feitiçaria, rebelião é como feitiçaria, e obstinação é como idolatria. Aí o homem enfeitiçado, o homem que está sob feitiço, que é a mesma coisa que aconteceu com Herodes, a mesma coisa que aconteceu com Sansão, acontece com Adão. Ele está sob feitiço, então ele venera a Eva, nas suas qualidades, nas suas curvas, no seu sexo, nas suas palavras, na sua manipulação, no seu governo, na sua movimentação. Ele está venerando a Eva, em vez de ouvir de Deus. E isso é idolatria. E quando se estabelece idolatria, Deus saiu do trono e do governo, Satanás reina na terra. E essa bicha ruim vive aí, dentro de ti. Nós vamos orar. Deixa eu falar uma coisa para você, antes de você levantar. Palavras poderosas foram liberadas aqui nesses dias, e eu acredito em todas elas. Acredito poderosamente na palavra liberada sobre a vida da minha esposa, porque eu conheço o seu coração, a sua vida, conheço, sabe, a sua dedicação, a sua devoção. E eu creio e recebo as palavras sobre a vida de todas vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, conecte seu espírito agora para a gente poder orar. Vai entrando em uma conexão do espírito. Sobe esse teclado aí, Mateus. Deixa eu falar uma coisa para você. As mulheres mais preparadas aqui, as mulheres mais preparadas aqui, as que têm as maiores ideias, as que têm as maiores vocações, presta atenção, estou falando profeticamente. Aquelas que têm maior dom para pregar, maior dom para falar, aquelas que têm o maior chamado de intercessora, que têm essa pegada de oração, de busca. Sabe, as mulheres que estão mais preparadas aqui, mais vocacionadas, vamos dizer, para o ministério, são aquelas que estão sofrendo maior retaliações de Satanás. O diabo quer acabar com a sua vida. Satanás quer acabar com a sua família, porque Satanás sabe que quando você consertar o seu casamento, ninguém vai segurar você. Satanás sabe que quando você consertar a sua relação com seus filhos, ninguém vai segurar você. Satanás sabe que quando você consertar, sabe, a sua relação com a sua igreja, com seus pastores, tanta gente, irmãos, precisando resolver com os pastores, com a liderança do ministério, ninguém vai segurar você. Me parece que é sempre assim. Fala, Deus, as pessoas que mais fazem, que mais têm o dom, são as pessoas, sabe, que mais são, sabe, retalhadas, são tocadas, são perturbadas, meu Deus. E o Senhor falou, filho, nunca vai deixar de ser assim. Esses são as bombas desse tempo para o inferno. São músicos, são tangedores, são aqueles que dançam, são aqueles que conseguem falar, são aqueles que sabem orar, são aqueles que conseguem liderar. O diabo quer acabar com eles. Satanás quer destruí-los, destruí-las. Satanás sabe que quando você se posicionar e consertar o seu casamento, e consertar a sua relação com ele, consertar a sua vida financeira, consertar a sua vida com seus pastores, consertar o seu coração com Deus, Satanás sabe que se isso acontecer, ele perdeu. Ele perdeu numa região, ele perdeu numa cidade. Nós vamos acabar com ele nessa cidade, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
sobre nós. Nós somos uma base para as nações. Somos uma base para as nações. O que acontece é que aquelas mais vocacionadas, que mais estão entendendo e queimando, não estão conseguindo responder. Esse seminário, irmãos, é uma das maiores chaves desse ano. A resposta. Deus ungiu as mulheres, Deus ungiu a vida da minha pastora, Deus ungiu essa casa, porque se partir dos lares, chaves sendo viradas, se partir dos lares, os filhos, as esposas, colocando os seus maridos no lugar de governo, se um homem não tem o potencial para conquistar, dê você o governo para ele. Empodere você a sua casa. Uma grande chave está sendo gerada sobre as mulheres nesse tempo. O Senhor me fez entender nesses dias aqui. Deus falou: filho, ali em cima, aí é a chave. Aí é a chave. Porque as casas mais fortes em vocação dessa igreja estão em conflito. As casas mais fortes, com maiores dons, talentos, com maior unção, estão debaixo de conflito. Entraram num lugar e talvez até o momento não tenha ainda o preparo suficiente para vencer. Nessa manhã você será capacitada por Deus. Nessa manhã você será empoderada pelo Espírito Santo, para levantar a sua casa, para levantar a sua família. Porque se partir daqui, diz o Senhor, eu chorava ali em cima ontem e o Senhor dizia: filho, interceda pelos lares em crise. Todas as casas mais fortes desse ministério estão sob ataque. Satanás sabe aonde ele ataca. Satanás conhece como minar, sabe como destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Todas as casas mais fortes desse ministério em Araguari, em Uberlândia, nessa região, estão sob ataque, estão sob a mira do inferno. Esse é o tempo de a gente entender isso, meus irmãos. Minhas irmãs, é o tempo da gente entender isso e dizer: eu sou uma casa sacerdotal, eu sou uma casa na rocha, a minha família é de Jesus, e não há Jezabel, não há Eva, não há Adão que vai entrar aqui. Fica de pé comigo, em nome de Jesus.